Se você quer saber quanto custa não fazer medicina ocupacional na sua empresa, preste atenção. Hoje vou te mostrar o custo real de ignorar essa obrigação. Fique até o final, porque tem um cenário específico que eu vou te mostrar que muda completamente a forma de enxergar esse assunto. Vamos começar com o custo mais imediato, a multa administrativa. Quando o auditor fiscal do Ministério do Trabalho chega na sua empresa e não encontra o PCMSO, ele lavra o auto de infração na hora. A multa por ausência ou inadequação do PCMSO é calculada com base no número de funcionários e na gravidade da irregularidade. Se o auditor encontra funcionários com aso vencido, é outra multa. Se os exames admissionais não foram feitos, é outra multa. Cada irregularidade gera uma autuação independente. Ou seja, uma única fiscalização pode resultar em 3, 4 ou 5 multas ao mesmo tempo. E o valor total pode facilmente comprometer o caixa de uma empresa de pequeno ou médio porte. Vamos falar do segundo custo, o passivo trabalhista. Esse é o custo silencioso, aquele que cresce sem você ver quando um funcionário adoece ou se acidente e a empresa não tem documentação de medicina ocupacional em ordem. O cenário jurídico muda completamente. O funcionário entra com ação na Justiça do Trabalho, o juiz pede o PCMSO, pede os asos, pede evidência de que a empresa monitorou a saúde daquele trabalhador ao longo de todo esse tempo, e se essa documentação não existe ou está incompleta, a empresa perde o respaldo legal. E as condenações nesse tipo de ação incluem indenização por dano moral, indenização por dano material, pensão mensal em caso de incapacidade permanente e, além disso, reembolso de tratamento médico. Esse é o custo que ninguém calcula quando decide não fazer medicina ocupacional. Terceiro custo, o impacto no FAP e no RAT. FAP é o fator acidentário de prevenção e o RAT é o risco ambiental do trabalho. Juntos, eles determinam uma alíquota que incide sobre a folha de pagamento da empresa para cobrir acidentes de trabalho. Empresa com histórico de acidente e afastamento tem FAP alto. FAP alto significa alíquota maior sobre a folha de pagamento. Mais imposto todo mês. Empresa que faz medicina ocupacional de forma ativa reduz acidente e afastamento. Menos acidentes melhoram o FAP. FAP melhor reduz o custo tributário sobre a folha. Esse é um benefício financeiro direto e mensurável de um programa de medicina ocupacional bem gerido. Quando a empresa não tem esse programa, ela perde essa vantagem e paga mais imposto todo mês sem perceber que está pagando por uma omissão. Quarto custo, o afastamento de funcionários sem documentação adequada. Quando um funcionário se afasta por doença e a empresa não tem PCMSO estruturado, ela enfrenta 2 problemas ao mesmo tempo. O primeiro deles é operacional, que precisa substituir o funcionário, treinar alguém, absorver a queda de produtividade, e o segundo é jurídico. Sem documentação que comprove o monitoramento adequado da saúde daquele trabalhador, a empresa pode ser responsabilizada pelo nexo causal da doença. O que isso significa? Que o INSS pode reconhecer o afastamento como doença ocupacional e acionar a empresa por contribuições adicionais. E o funcionário pode entrar com ação trabalhista, alegando que a empresa não cumpriu sua obrigação de prevenir. Nos 2 casos, o custo é significativo. E nos 2 casos, um PCMSO bem estruturado seria a principal linha de defesa da empresa. Quinto custo. Esse aqui é o mais subestimado de todos, o custo reputacional. Em 2026, ESG deixou de ser tendência e virou critério de negócio. Grandes empresas avaliam seus fornecedores e parceiros por práticas de saúde e segurança do trabalho. Empresa que não tem medicina ocupacional estruturada perde contrato, perde licitação
perde parceria estratégica, perde acesso a linhas de crédito que exigem conformidade em ESG. Esse custo não aparece em nenhuma multa, mas aparece no faturamento, na perda de oportunidade que nunca vai saber que perdeu porque a empresa foi desclassificada antes mesmo de você saber que estava concorrendo. Agora, vamos fazer uma conta simples. Pensa em uma empresa com 10 funcionários, sem PCMSO, sem exames ocupacionais em dia. Em uma única fiscalização, essa empresa pode levar multas por ausência de PCMSO, por asos vencidos, por falta de exame admissional de funcionários recentes. Somando tudo isso, o valor pode facilmente ultrapassar valores que comprometeriam meses de margem operacional. Se um único funcionário entrar com ação trabalhista por doença ocupacional sem documentação de defesa, a condenação pode ser ainda maior. E o custo de um programa de medicina ocupacional para 10 funcionários por ano inteiro seria uma fração mínima disso. Essa é a conta que o empresário precisa fazer antes de decidir que medicina ocupacional é caro. Caro é não ter. O que você ganha quando faz medicina ocupacional de forma correta? Você ganha proteção jurídica real em caso de ação trabalhista, você ganha documentação que comprova o cumprimento das suas obrigações trabalhistas legais, você ganha redução de afastamento porque os riscos estão sendo monitorados e controlados, você ganha melhora no FAP e redução do custo tributário sobre a folha. Você ganha conformidade para fechar contratos com novas empresas que exigem o ESG e, além disso, você ganha tranquilidade para crescer sem medo de uma fiscalização surpresa. Medicina ocupacional não é custo, é um investimento com melhor retorno dentro da gestão de uma empresa, porque ele protege tudo que você já construiu. Sua empresa não tem PCMSO, o primeiro passo é elaborar imediatamente. Se tem, mas está desatualizado, o segundo passo é revisar agora. Se os exames ocupacionais estão em atraso, o terceiro passo é regularizar antes que o fiscal chegue. E se você não sabe exatamente em qual situação está, o caminho mais rápido é um diagnóstico completo de conformidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Semana passada, uma empresa chegou até SSO depois de receber um auto de infração inesperado, sem PCMSO, sem aso válido, sem nenhuma documentação de medicina ocupacional estruturada. O que a gente fez? Assumiu tudo, fizemos o diagnóstico, elaboramos o PCMSO, regularizamos todos os exames, organizamos a documentação e ainda apoiamos a defesa administrativa da multa que a empresa levou. O que poderia ter sido resolvido antes por um custo acessível virou uma corrida contra o tempo, mas resolvemos. E isso é o que a SSO faz com mais de 20 anos de experiência em medicina do trabalho e engenharia de segurança. Temos médico do trabalho habilitado para elaborar e assinar o PCMSO, exames ocupacionais com ASO digital emitido no mesmo dia, revisão anual garantida com aviso proativo antes do vencimento, atendimento em São Paulo e suporte para empresas em todo o Brasil. Se você não sabe se está regular, você já está em risco. Clique no link na descrição agora e fale com a equipe da SSO ou acesse pelo WhatsApp 11 950 90 6000. Todo empresário calcula o custo de fazer, poucos calculam o custo de não fazer. Medicina ocupacional custa um valor previsível, controlado e acessível todo mês. Não fazer custa uma multa que você não esperava, uma ação trabalhista que você não planejou, um contrato que você perdeu sem saber por quê. A pergunta não é se você pode pagar por medicina ocupacional. A pergunta é se você pode pagar por não ter.